classe aluno, né? Que, que ela é uma classe de entidade dentro de um sistema que a gente chama ali de sistema acadêmico, tá? Ou sistema de cursos, dependendo do que vocês querem fazer. E também nós falamos que esse tipo de classe, considerando os conceitos de encapsulamento, ou seja, você fazer proteção de métodos, classes, etc., dentro do teu código Java, e o encapsulamento nesse caso aqui é a proteção dos métodos, tá? Ou, desculpa, dos atributos. Proteção de método não, proteção dos atributos. E a gente viu assim que para fazer a parte de encapsulamento, a gente pega todos os atributos da classe e a gente muda a visibilidade dele para private. Com essa visibilidade, o que acontece? Esses atributos que estão aqui, ó, só vão poder ser acessados pelos métodos da própria classe, tá? A gente viu também que no caso do bin do Java, né? O bin é esse tipo de classe que a gente está usando aqui. O, qual a característica de um bin? Ele vai ter todos os atributos da classe com a visibilidade private, tudo bem? E a gente vai ter diversos métodos, quer dizer, dois métodos para cada atributo, né? E cada método vai ter aqui o nome dele no início, get ou set. Lembrando que o método get, ele é para que você possa obter os valores dos atributos. E o método set é para você determinar os valores dos atributos, ou atribuir valor a um atributo. Isso a gente viu na aula passada. Aí, dessa forma, a gente usa os métodos get e set, cada um para cada atributo que a classe obtiver. Tudo bem? E a gente usou esses métodos aqui no método main, né, da classe de aplicação. Lembrando que a classe de aplicação é aquela que tem o método main dentro dela. Então, é ela que vai ser chamada dentro do código, tá? Ela que começa todo o código de vocês. E aqui, no caso aqui, ela tem um nome, né? Nesse caso aqui é a aplicação POO La Turma. Esse que é o nome aqui dessa aplicação, ou dessa classe de aplicação. E dentro do main a gente fez criamos dois objetos, o Giulia e o Vitor, que são da classe aluno. E nós usando o método set aqui, ó, a gente atribuiu os valores de nome, matrícula, curso e ano ingresso, passando como parâmetro os valores que a gente queria atribuir a cada um dos métodos. Tudo bem? E depois nós usamos aqui o comando println, tá? Que é para imprimir os valores que foram definidos para cada atributo desse, ó, matrícula, usando aqui os métodos que a gente chama de Professor, método get. Oi, só perguntar, era pra estar aparecendo na sua tela? tá aparecendo. Pra mim não tá. Ah, tá, não, deve ser a internet por aí, geralmente quando tá com problema, ela não aparece nem no meu celular. Ah, sim, sim. Não, mas pode continuar, talvez eu saia e entre aqui na sala de novo. Tá bom. Então a gente usa os métodos get da, da própria classe aluno, né, nesse caso através dos objetos, tá? Para poder acessar os valores. Então, nesse caso aqui, ó, aqui nós definimos, usamos os métodos set, como eu estava falando aqui, ó, tanto para o aluno Vitor quanto para a aluna Giulia, tudo bem? E aqui nós usamos o método get para poder obter o valor, passar para o método, para o comando println, e assim a gente poder imprimir na saída padrão. Pessoal, isso aqui da aula passada, tá? Alguma dúvida aqui? Eita, NetBIOS, né? Meu Deus.
Tá tranquilo até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu o conceito de bin, que é a classe que tem os métodos get e set, tá? Um método get e um método set para cada atributo que ela tem. E também o conceito de classe de aplicação, que é aquela classe que tem o método main, tá? Bom, hoje eu vou mostrar um outro tipo de método rapidinho, né? Eu vou falar depois assim, de outras formas de método, né? De trabalhar com métodos, que a gente vai ver, tá? E hoje eu vou mostrar também um outro tipo de método que assim vai facilitar muito aqui o nosso trabalho. A gente chama de método construtor. O método construtor, pessoal, é aquele método que, quando você instancia a classe, ele é um método que vai ser chamado. Por exemplo, aqui, ó, quando você instanciou a classe aqui aluno, automaticamente esse método construtor vai ser chamado, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um método, uma classe, desculpa, um método puxa, eu esqueci agora o nome do tipo do método aqui. Método construtor, tá. Eu vou criar agora um método construtor para a classe aluno. Depois eu vou criar um outro para a gente ver como é que funciona um outro conceito também. Então aqui eu vou colocar aqui o método construtor. Primeiro, como é que funciona o método construtor? Qual a característica dele? Ele é um método que ele tem o mesmo nome da classe. Então, qual vai ser o nome desse método aqui, pessoal? Qual é o nome da classe? Qual vai ser o nome desse método? O método construtor tem o mesmo aluno, exatamente. É aluno com A maiúsculo, tá? Tem que ser o mesmo nome da classe. Então aqui aluno, aí eu coloco aqui, ó, abre e fecha parêntese para botar já que ele não vai receber nenhum atributo, tá? Aí aqui eu abro a chave, quando eu dou enter, automaticamente o NetBeans já cria o fecha-chave, tá? Aí vamos supor o seguinte, que caso eu posso colocar alguma informação padrão para esse método. Por exemplo, como vocês são todos do curso TALES, e o ano de ingresso é o mesmo também, é 2020 nesse caso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse método construtor, ele vai, automaticamente, ele vai determinar o valor do curso e do ano de ingresso. Então aqui, ó, curso vai ser igual a TADES e ano de ingresso vai ser igual a, opa, aqui é inteiro, né? 2020. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Opa, não apareceu ainda para vocês, né? Já apareceu aí. Eu coloquei o método construtor, está aparecendo para vocês, tá? Mas não apareceu o que eu coloquei dentro dele, tá? Então, do jeito que ele está mostrando para vocês, ele está mostrando o abre-chave e o fecha-chaves aí. Só que ele ainda não mostrou os comandos aí que vocês vão colocar dentro. Então, esse método construtor, eu posso colocar. Vixe, caiu a minha internet, pessoal. Oh, meu Deus do céu. Só um minutinho, vou tentar verificar se eu consigo recuperar aqui, só um instante. Tá com algum problema no roteador aqui. Boa tarde, Vitor. Que estranho, caiu no notebook, mas não. Estão conseguindo ver meu vídeo aí? Ok.
Deixa eu tentar ligar esse computador aqui rapidinho na internet. Não, a tela caiu, a tela caiu. Eu vou já corrigir esse problema da tela. Só um minuto. Só um minuto, tá, pessoal? O USB só tá para isso? Só um minutinho, pessoal, que aqui... Deixa eu ver se eu ligo o Wi-Fi lá. Que estranho, tá acontecendo um problema no computador. Eu vou sair um pouco da reunião e vou já voltar, pessoal, para ver se eu consigo só ajustar esse negócio no computador, tá? Só um minutinho. Mas eu vou voltar, pode ficar tranquilos. Eu peço só que continuem aí na sala, tá? Estão conseguindo ver minha tela agora? Desculpa pela interrupção, tá, pessoal? Às vezes acontece isso e obrigado aí pela paciência de vocês, tá? Então, eu estava falando de método construtor, tá? Como eu disse, o método construtor ele vai ser executado quando um objeto dessa classe for instanciado, tá? E aqui, ó, o que eu vou fazer, ó? Quando executar o método construtor, eu já vou fazendo alguns programinhas eu já escrevo alguns programas dentro do método, tá? Nesse caso aqui, eu estou atribuindo TADES ao curso e 2020 ao ano de ingresso, tá? Eu também posso
por exemplo, imprimir alguma coisa, né? Entrei no método construtor, por exemplo. Eu posso colocar qualquer comando aqui dentro, tá, pessoal? O importante é que vocês saibam que quando eu instanciar o objeto, certo? Ele vai ser, esse comando aqui vai ser executado, tudo bem? Então, só para a gente relembrar, a característica do método construtor, ele tem o mesmo nome da classe, tá? Aqui pode ter parâmetros ou não. Aqui o método pode receber parâmetros ou não, tá? Isso é importante vocês saberem. Nesse caso aqui, ele não está recebendo parâmetros. Quando ele não recebe parâmetros, o que, que acontece? Aí ele vai funcionar do mesmo jeito que está aqui, ó. Então, quando eu entrar aqui com o nome da Júlia, certo? Quando eu instanciar o objeto Júlia aqui, ele vai chamar o método construtor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essas duas linhas aqui embaixo, para vocês verem como é que funciona. O que é que essas linhas que eu apaguei? Elas estão definindo o ano e o curso, tá? Isso quer dizer o seguinte, que caso não se informe o curso e o ano de ingresso, ele vai assumir os valores TADES e 2020. E além disso, ele ainda vai imprimir aqui, ó, entrei no método construtor. Então vamos executar aqui para a gente ver como é que vai funcionar aqui. Vou salvar e executar. Ele está aqui rodando, aqui embaixo, né? Está dando uma mensagem aqui que está rodando. E aqui apareceu a saída. Está aqui, ó. Olha, apareceu do método duas vezes aqui, ó. Entrei no método construtor. Tá vendo aqui? A primeira foi do Vitor e a outra foi da Giulia. Aí observem bem aqui, ó. Eu não tinha atribuído o valor do curso, então ficou aqui, ó. Essa é a matrícula que eu atribuí lá no programa, o nome do aluno, o curso e aqui, ó, 2020, ó. Aí aqui, ó, matrícula do Vitor, o nome do Vitor, o curso e 2020. Por que que aqui ficou TADES e aqui 2020? Se eu não usei aqui, ó, no meu programa, o 7 curso e o 7 ano. É porque ele executou aqui o método construtor. Uma coisa interessante, tá? Aqui ele fala, entrei no método construtor. E assim, lá ele apareceu duas vezes aqui, ó. Entrei no método construtor aqui, ó. Apareceu duas vezes. Por que que apareceu duas vezes, ó? Porque primeiro, aqui o comando aqui, ó. Quando eu fiz essa instanciação aqui, ó, ou seja, quando eu instanciei o objeto Giulia, ele automaticamente entrou no método construtor. E aqui também, ó, quando eu instanciei o objeto Vitor, ele também entrou no método construtor. Tudo bem? E por que que ele imprimiu só depois as outras informações? Ele imprimiu um embaixo do outro. Porque aqui, ó, os comandos de impressão estão aqui embaixo. Ó. Se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar as informações da Júlia e imprimir antes que eu instancie o Vitor, né? Começa a instanciação do Vitor, do objeto Vitor aqui, ó. Então o código ficou diferente agora, ó. Eu instanciei o objeto Giulia como sendo aluno. E aqui eu só defini, ó, o nome e a matrícula nos set, nos comandos set.
aqui os comandos de matrícula, eu defini aqui o nome da Júlia. Pessoal, melhorou agora? Peraí, deixa eu melhorar a minha internet aqui. Melhorou agora? Ok. Vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, eu só usei os métodos set nome e set matrícula, tá? E agora eu estou usando aqui os métodos get aqui embaixo, todos para imprimir cada informação ali do aluno, tá? Aí agora a gente vamos ver a diferença aqui, ó. Só para a gente lembrar, tá? Ele tá imprimindo duas vezes aqui, ó. Entrei no método construtor e entrei no método construtor. Lembrando que aqui foi na situação em que foi instanciado o objeto da Júlia e aqui foi instanciado o objeto Victor, tá? Agora deixa eu fazer de novo aqui. Ó, agora mudou, ó. Entrei no método construtor, aí tá aqui a matrícula da Júlia, o nome dela completo, o curso e o ano. Aí aqui de novo, ó. Entrei no método construtor, matrícula do Vitor, nome completo do Vitor, curso DADES e ano 2020. Eu só mudei a ordem aqui para vocês entenderem que primeiro ele fez isso com a Ju, ele deu essa mensagem aqui, ó. Entrei no método construtor quando eu instanciei o objeto Júlia, e aqui entrei no método construtor quando ele entrou quando ele instanciou o objeto Victor. Lembrando que ele instancia os objetos quando ele dá esse comando aqui, ó, o comando new, né? Então, o comando new é para a gente instanciar objetos. Tá claro isso daí, pessoal? Entenderam a ideia do método construtor? Vamos lá, Vitor. Tá. Vou repetir rapidinho isso aqui, tá? Método construtor. Ele é um método que vai ser chamado, tudo bem? Quando eu der esse comando aqui, ó. Que comando é esse? É o comando que faz em que eu estou instanciando o objeto Julia aqui, ó. Que eu declarei aqui. Quando eu estou instanciando esse objeto. Lembrando, a gente viu na aula passada que instanciar um objeto é fazer com que esse objeto exista na memória, tá? Se eu não instanciar o objeto, eu vou ter problemas, tá? Porque se eu for instanciar um objeto e tentar usar os métodos dele, o programa vai dar um erro em tempo de execução. Nesse caso aqui, ele já dá erro até em tempo de compilação, tá? O NetBeans ele já mostra o erro já na compilação. Continuando. Então, o método construtor, ele é um método que ele é chamado no momento da instanciação. Ele é diferente, por exemplo, aqui, o método setNome. Ele está sendo chamado aqui porque eu o chamei. Ó. Eu escrevi aqui, ó, julia.setNome. Julia.setmatrícula. A classe aluno, ele também tem outros métodos aqui, ó, que são o set ano ingresso aqui, ó, e o outro aqui é o set curso. Eu não usei esses métodos aqui, ó. Vocês podem ver que aqui no programa eu não usei esses métodos. Então, aqui, ó, o objeto Julia está aqui, né? Foi instanciado aqui, e eu chamei esses dois métodos, tá? Então, esses métodos eu chamei explicitamente, usando o nome deles. Já o método construtor, não, eu não chamo o método construtor. Ele é automaticamente executado quando eu instancio um objeto daquela classe. No caso, a classe é a classe aluno. Características do método construtor. Primeira delas. Primeiro eu já expliquei quando é que ele é chamado, né?
Segunda coisa, o método construtor, ele tem o mesmo nome da classe. Ó. Por isso que ele aparece aqui, ó, aluno. Ele não retorna valor nenhum e a gente não escreve a visibilidade dele, só escreve assim, ó. Só escreve aqui, ó, o nome aluno, tá? E observe aqui a diferença desses outros métodos, ó. Método getNome. Eu tenho que dizer aqui a visibilidade dele, que ela é pública, ó, e o que tipo de valor que ele retorna. Obviamente que há métodos que não retornam nenhum valor. Eu vou colocar aqui, ó, a palavra void, ó, palavra reservada void. Então, por que isso aqui é public void setNome? Public é a visibilidade dele, ou seja, esse método pode ser acessado por qualquer outra classe. Void quer dizer que ele não está retornando valor nenhum. E aqui é o nome dele. Já que o getNome, ó, ele retorna um valor string e a visibilidade dele é public, ou seja, é pública. Então, ele pode ser acessado por qualquer classe. Já o método construtor, a gente não escreve nem a visibilidade e nem que tipo de valor ele retorna, tá? E a única informação que eu tenho é que ele tem o mesmo nome da classe, tá bom? E aqui, como eu estava explicando, né? A gente, dentro do método construtor, a gente escreve os nossos códigos. Nesse caso aqui, eu estou escrevendo um código para quê? Para que quando eu entrar, o valor do curso seja TADES já, ó, e o valor do atributo ano ingresso seja 2020, só para isso, tá? E também eu tenho outra informação aqui que eu coloquei, que é uma mensagem dizendo entrei no método construtor. Então, entenda o seguinte, característica do método construtor, tem o mesmo nome da classe, e a outra é que ele é chamado no momento em que a classe é instanciada. Desculpa, um objeto é instanciado. E o objeto foi instanciado através desse comando new, com o nome da classe. Vamos continuar aqui. Então, assim, o resultado desse programa, né? A gente viu aqui que eu instanciei o objeto Julia, defini o nome e a matrícula. Depois, através do println, eu imprimi todos os atributos de Julia, né? Aí, por que que o getCurso aqui, ó, print getCurso, print get ano ingresso, ficaram com o valor aqui, TADES e 2020, porque o método construtor aqui da classe aluno, tá aqui, ó, dentro dele eu atribuí valores aos atributos curso e ano ingresso. Então foi isso que aconteceu. Vou continuar, tá? Algumas coisas importantes sobre o método construtor. Eu vou alterar aqui esse método construtor para uma segunda situação aqui, ó. Isso aqui vai ser muito comum, tá? Eu posso criar um método construtor que ele já atribua os valores para todos os atributos aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método construtor que ele retorne todos... desculpa, retorne não, né? Ele obtenha os valores de todos os atributos e já insira esses valores aqui. Então, aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, string. Eu vou receber o nome, string matrícula, string curso, int ano ingresso. Deixa eu dar um enter aqui para ir para outra linha, tá? Fica mais fácil de visualizar aqui. Pronto. Então, observe aqui que ele foi para outra linha, tá? E assim, esses aqui são os parâmetros do método aluno. Aí o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui, né? Dis.nome igual a nome.
dis.matrícula igual a matrícula. Dis.curso igual a curso. Dis.ano ingresso igual a ano ingresso. Só lembrando, tá, que isso aqui que eu estou fazendo é igual da aula passada. A palavra-chave dis aqui, eles se referem aos atributos e métodos da própria classe, tá? Da classe aluno aqui. Isso é só para diferenciar aqui, ó. Então, esse nome aqui passa a ser o atributo e esse outro aqui passa a ser o parâmetro que eu estou passando aqui, ó. Então, antes eu vou executar o meu código aqui e vocês vão ver um erro que vai dar, tá? Esse erro é muito comum de quem está iniciando com Java fazer. Que erro é esse, ó? O meu método construtor aqui, ó, já está com erro aqui, inclusive, ó. O meu método construtor, observe que ele está sem parâmetros aqui, ó. Tudo bem? Só que eu criei um método construtor cheio de parâmetros aqui, ó. Com 4 parâmetros aqui. Os parâmetros são nome, matrícula, curso e ano ingresso, tá? Então eu criei um método construtor cheio de parâmetros. E aqui, ó, o meu método construtor, ele está com um erro. E o erro ele está dizendo aqui que o método construtor aluno, sem parâmetro nenhum, não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele não existe aqui, ó. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou criar um outro método construtor com o mesmo nome. Aí eu só faço abrir e fechar o parênteses, assim, ó. Vai já aparecer para vocês aí. A tela está demorando um pouquinho. Só um minutinho aí que a tela deve entrar aqui. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa com a rede. Está conectado. Deixa eu ver se deu algum erro aqui no Google Meet. E o Google Meet saiu. De novo a internet caiu aqui. Eu estou conectando, tá, pessoal? Bora ver se vai dar certo aqui. Tá com algum problema com o Wi-Fi do meu notebook aqui. Eu vou dar uma checada depois. Opa, consegui entrar. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Pronto. Pronto, agora apareceu. Então, como eu estava dizendo, pessoal, o problema foi que quando eu chamei dessa forma aqui, ó, ele deu erro. Aí o que eu fiz para resolver? Por que deu erro? Porque eu criei um método construtor cheio de parâmetros aqui, ó. Tudo bem? Só que agora, só que eu fiz a chamada, né, com um método construtor sem parâmetro nenhum. Então, se eu estou fazendo isso, se eu criar um método construtor, toda vez que eu criar um objeto, eu tenho que usar um método construtor exatamente igual ao que eu escrevi aqui. Então, tem duas formas de resolver esse problema. Uma delas é criar um método construtor sem nada, do jeito que está aqui, ó. Aí vocês podem ver que o erro parou aqui, ó. Não deu mais erro. Inclusive, eu vou executar o código, vai ter um problema aqui, já para vocês entenderem, ó. Eu defini aqui o nome e a matrícula, mas eu não defini o curso e o ano ingresso, tá bom? E eu vou manter aqui, ó,
esse método construtor dessa forma. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Ó, o que aconteceu? Ó? A Giulia, né? Matrícula Giulia, o nome dela completo. E olha aqui, ó, o curso ficou com esse valor null. Null quer dizer que é um valor nulo, tá? E aqui ele ficou com zero. O inteiro ficou com zero. Então ele recebeu, o Vitor, a mesma coisa, ó. Ele recebeu o curso com valor nulo e o inteiro ficou com valor zero. O inteiro aqui, nesse caso, é o ano ingresso, né? Então, por que ficou dessa forma? Porque eu tinha tirado antes o 7 curso e o 7 ano ingresso. Aí agora eu vou usar o método construtor que eu criei, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Ele falou para mim que eu vou passar a matrícula. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou botar aqui na outra linha, tá? Então, desculpa, é a matrícula primeiro, né? Aí eu botei o nome primeiro. A matrícula vamos colocar aqui, 2019, 1875001, por exemplo. Aí aqui o nome, o curso, e aqui o ano de ingresso. Aí agora eu vou tirar aqui, ó, o 7 nome e o 7 matrícula. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando o objeto Giulia, usando agora o método construtor que eu acabei de criar. E esse método construtor aqui, ele vai receber a matrícula. Ah, sim, a matrícula tem que ser um string, né? Então, ele recebeu a matrícula, o nome, o curso, aqui, né? E o ano, certo? Eu posso deixar aqui o fecha parênteses, olha aqui, ó. O abre parênteses está bem aqui, ó. O legal do NetBeans é o seguinte, eu cliquei aqui no abre parênteses, ó, no fecha parênteses. Ele marcou para mim bem aqui, ó, o, o abre parênteses. Então, ele indica para mim onde é que o parêntese abre e onde é que ele fecha, tá? Isso facilita muito quando a gente está escrevendo o código aqui. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu declarei um objeto Giulia da classe aluno e eu instanciei usando o meu método construtor com 4 parâmetros, onde parâmetros são matrícula, o nome, o curso e o ano de ingresso. E aqui eu fechei. Eu posso fechar na outra linha, tá? Mas eu também posso fechar nessa aqui, olha só. O importante é que o ponto e vírgula seja o, o último comando que eu vou dar, tá? Se eu tirar esse ponto e vírgula daqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu estou escrevendo um comando bem aqui, ó, e eu não estou dizendo onde é que ele está terminando. Então, esse comando aqui que eu estou fazendo, ele começa aqui e vai terminar nessa linha aqui. Então, é um comando que ele está usando 4 linhas, tá? Aí, por que eu estou usando em várias linhas? Eu estou botando um parâmetro por linha aqui, ó. Porque se eu colocar tudo junto, ele vai ficar todo para a direita aqui, ó. Aí fica ruim de visualizar, tá? Então, assim, a nível de visualização, eu coloco ele aqui todo um embaixo do outro, tá? Aí agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A Giulia, o objeto Giulia está usando o método construtor com os 4 parâmetros. E o, e o objeto Victor está sendo instanciado com o método construtor sem nada. Tudo bem? Aí eu vou salvar e executar aqui, ó. Olha que legal, ó. Giulia, né? O nome dela, a matrícula dela, o curso. Opa, eu coloquei o nome primeiro, depois a matrícula. Peraí, deixa eu ver só uma coisinha aqui no método.
Opa, eu passei o nome primeiro, tá, pessoal? Deixa eu só mudar aqui rapidinho para ficar bem certinho, ó. Eu posso fazer desse jeito, tá? Mas para facilitar, ó, o que está acontecendo aqui, ó? O primeiro parâmetro é o nome, não a matrícula, tá? Eu vou corrigir aqui no meu programa, ó. Vou botar o nome aqui, né? Ctrl X, Ctrl V. Eu vou só trocar a posição dos valores certos, tá? Ctrl V aqui. Então, agora, o primeiro parâmetro aqui é a Júlia, né? Eu vou dar um Enter aqui, porque ó, vocês observem que o nome da Júlia está passando da tela aqui, ó. Então, eu vou dar um Enter aqui para ficar na outra linha. Não tem problema nenhum, tá? Então, meu parêntese abre aqui. Aí, depois eu vou colocar o nome do aluno, a matrícula, o curso e o ano. Bom, aí eu vou salvar. Então, tá certinho agora. Matrícula, nome, curso e o ano. E o do Vitor, ó, matrícula, o nome, o curso e o ano. O curso do Vitor ficou nulo e o ano de ingresso ficou zero. Por quê? Porque a gente não. Aqui no caso do Vitor, né? Cadê aqui o Vitor? A gente só definiu o nome, ó. O nome e a matrícula. Só que a gente não definiu nem o curso e nem o ano de ingresso. Aí eu poderia ter usado 7 anos e 7 cursos e os 7 anos de ingresso, os métodos aqui de Victor, né? Para poder determinar os valores. Pessoal, vocês entenderam a ideia desse método construtor aqui com vários parâmetros? Ficou claro aqui? Observe aqui também, ó, que eu tirei aqui no caso do objeto Júlia, eu não estou usando mais os 7 nomes, 7 matrícula, etc, tá? Eu posso usá-los? Posso, sem problema nenhum, tá? Eu posso usar à vontade. Mas eu também posso usar aqui o método construtor para corrigir qualquer coisa aqui também. Aqui esse método construtor aqui, que ele não tem nada, ó, não tem parâmetro nenhum, eu também posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, né? Curso igual a TADES, que é o padrão, né? No ingresso, eu posso fazer qualquer coisa aqui, tá? Igual a 2019, por exemplo. Vou botar 2019 para diferenciar o da Giulia aqui. Então, se você usar o método construtor sem nada, ele vai chamar isso aqui, ó. Então, lembrando que o método construtor, ele tem o, o nome dele é o mesmo nome da classe, tá? E ele não tem nem visibilidade, que é public, private, etc., né? E nem eu preciso informar o valor de retorno, nem colocar void também, né? Ele fica só dessa forma como eu estou colocando aqui. Então, ele é diferente dos outros métodos, tá? Aí, deixa eu salvar aqui. Ó. Então, agora está aqui, ó. Apareceu agora para o Victor, que estava dando um curso, estava dando como null, né? E o valor zero. Agora funcionou. Por quê? Porque quando eu instanciei aqui o objeto de Victor, aí eu coloquei Victor igual a new aluno, aí a gente vai ver aqui que ele está usando esse método construtor aqui, ó, sem parâmetro nenhum. Aí, só que quando está sem parâmetro, eu coloco aqui esse curso TADES aqui, né? E o ano ingresso igual a 2019. Tudo bem? O mais importante aqui, pessoal, é que vocês saibam como usar o método construtor. Tá bom? E aqui eu vou mostrar um outro. Vamos lá. A pergunta foi: isso vale para o Victor ou para todos? Para qualquer objeto, tá? Deixa eu criar aqui. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui rapidinho.
Quem perguntou foi o Tiago. Vou criar o objeto Tiago, então. Cadê o objeto Tiago? Então, eu vou criar um objeto Tiago aqui, ó. Aluno Tiago igual a new aluno. Observe que eu estou usando o método construtor comum. Ó. E eu vou imprimir aqui. Eu vou usar esses comandos que já estão aqui, ó. Eu vou só mudar aqui de Vitor para Tiago, tá? Instancia, depois cria o método construtor. Deixa eu já verificar aqui o que vocês estão perguntando aqui. Acho que Tiago é com TH, né? Então eu vou criar o objeto Tiago com TH. Aí aqui eu estou instanciando, tá? E eu vou imprimir tudo de novo aqui, ó. Só que agora do Tiago, ó. Então eu estou usando os métodos get aqui para imprimir as informações do Tiago, tá? Aí deixa eu executar. Ó, aqui é a matrícula, nome, curso e ano de ingresso da Júlia. Aqui é matrícula, nome, curso e ano de ingresso do Victor. Aí aqui ficou nulo e nulo porque aqui é a matrícula e o nome do objeto Tiago. Só que o curso, ó, ficou TADES e 2019. Por que apareceu TADES e 2019 aqui, ó? Porque quando eu crio o método, ou, desculpa, quando eu crio o objeto Tiago e instancio ele, ó, quando ocorre a instanciação, o, o método construtor ele é chamado. Nesse momento aqui, o método construtor é chamado. E aqui o método construtor sem parâmetro nenhum, ele faz isso aqui, ó. Ele atribui ao atributo curso o valor TADES e atribui o valor 2019 ao atributo ano ingresso. Então, por isso que no caso do Tiago, ó, não apareceu nem o nome e nem a matrícula. Lembrando que eu imprimi aqui, ó, a matrícula do Tiago e eu imprimi o nome do Tiago. Mas só apareceu o curso e o ano de ingresso. Por quê? Porque quando eu chamei o método construtor aqui, quando eu instanciei um objeto, foi chamado o método construtor sem nenhum parâmetro, tá? Aí aqui, o que acontece? Ele vai atribuir lá, né, o valor TADES para o curso e vai atribuir 2019 para o ano ingresso. Então, por isso que quando eu uso aqui, ó, Thiago.getCurso, ele vai trazer para mim o valor TADES e Thiago.ano ingresso, ele vai trazer o valor 2019. Por quê? Porque quando o método construtor foi acionado, ele já fez essa atribuição aqui, ó. Lembrando, pessoal, eu posso escrever qualquer código para o método construtor, tá? Eu coloquei dessa forma aqui, foi só para. Esse código é só para ilustrar. Mas eu posso escrever qualquer coisa aqui no meu método construtor. Ficou claro para todo mundo aí? Então tá aqui, ó. Aqui é quando o nosso método construtor ele é usado. Deixa eu ver, o Bruno fez uma pergunta, melhor ver pelo aqui no Meet. Professor, se o senhor fizesse, aí ele botou aqui, ó, aluno igual a Tiago. Não, isso aqui não funciona não, pessoal. Ah, tem um valor.
Default, deixa eu testar isso aqui. Então, a princípio, no Java, isso aqui não funciona não, tá? O que o Thiago está colocando aqui? Deixa eu dar o Ctrl C aqui do que ele pediu e vou botar Ctrl V no código aqui. A princípio, não é para funcionar aqui. Eu vou comentar aqui esse método construtor e vou botar o método construtor do Thiago. O que é o problema do que ele mostrou para mim aqui, ó? Deixa eu botar aqui cada atributo numa linha aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, tem dois problemas aqui, ó. O primeiro deles é que eu não posso usar aqui essa construção onde eu ponho nome igual a Tiago aqui, ó. E matrícula igual a alguma coisa. Mas vamos colocar aqui só para vocês verem que isso aqui não funciona. Nome, matrícula, curso. Deixa eu botar agora em engenharia mecânica. Para diferenciar aqui. Eu dei o tab aqui, tá, pessoal? Ele botou certinho aqui no lugar. Ele vai entrar em 2049 mesmo. Deixa aqui. Ó, o que está acontecendo? Tem um monte de erro aqui, ó. O que é o erro? É que eu não posso colocar como parâmetro, ó, o nome do parâmetro igual ao valor, ó. Nome do parâmetro igual ao valor. Eu tenho que botar assim, ó. Só o valor que eu quero usar aqui, ó. Ó, agora o erro sumiu, ó. Não apareceu nenhuma... Aqui na esquerda não apareceu nenhum erro aqui, onde está esses números aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem o erro, como é que ele mostra um erro, ó. Não sei se vocês estão visualizando aqui, ele aparece uma lâmpadazinha com um sinalzinho vermelho, né? Como um alerta, né? Então, o que acontece? Porque tem um erro aqui. E o erro aqui é que eu estou colocando aqui ano ingresso igual a alguma coisa. Então, assim, eu teria que colocar desse jeito e funcionaria, tá? Inclusive, deixa eu até executar aqui para vocês verem como é que funciona isso aqui, ó. Ó, o nome do Thiago vai ter que aparecer desse jeito aqui, ó. Thiago, a matrícula dele, o curso e o ano, né? Então tá aqui, ó. Matrícula do Thiago, o nome dele, o curso agora é Engenharia Mecânica, tá? E o ano 2049, que foi o ano de ingresso do Thiago. O Thiago vai ingressar no futuro aí, em Engenharia Mecânica. Ele vai estar bem velhinho já, né? Vamos continuar aqui. A outra coisa que o Thiago colocou foi, ele botou só dois parâmetros. O que acontece quando eu coloco só dois parâmetros aqui, ó? Vou fazer esse teste aqui, ó. Lembrando, eu não posso ter vírgula aqui depois, ó. Antes de fechar o parênteses, eu não posso ter vírgula. Porque senão, o que ele tá colocando? Eu estou tentando colocar um parâmetro sem nada, né? Que não existe, ó. Aqui, ó, eu estou botando só dois parâmetros e também vai me dar um erro. O erro que é? Ele não encontrou um construtor contendo só dois parâmetros. Observe o nome do erro, tá, pessoal? Eu não encontrei um construtor só com dois parâmetros. Certo? Isso quer dizer o seguinte, ó. Existe um conceito chamado sobrecarga de método, que é o que eu vou explicar agora, tá? Vou aproveitar aqui. Primeiro, Thiago, eu respondi a tua pergunta. Eu não posso, do jeito que você pediu lá, eu não posso botar o nome do parâmetro igual a valor, tá? Eu tenho que botar aqui no meu como parâmetro somente o valor, tudo bem? Isso vale para qualquer método, tá? Ah, foi o Bruno? Foi? Ah, não, foi o Thiago que perguntou aqui. Então, o que o Thiago colocou aqui? Primeira coisa aqui, né? Não existe o método construtor que... Tá? Jonathan, depois você dá uma olhada no vídeo, tá?
Talvez você consiga acessar melhor. Então, aqui, ó. O que é o erro aqui? É que eu estou tentando usar um método construtor com dois parâmetros string. Ó. E não existe esse método construtor lá no meu código. O método construtor que eu tenho são dois, um sem parâmetro nenhum e um outro com 4 parâmetros. Tudo bem? Não tem um método construtor com 2 parâmetros aqui no meu código, tá bom? Então eu teria que escrever aqui esse meu método construtor. Opa, deixa eu... Quando eu usar o método construtor, eu tenho que colocar com os 4 parâmetros para poder ele funcionar direitinho, tá? Ou sem nenhum parâmetro, que é esse caso aqui do objeto Vitor, ó, sem nenhum parâmetro, tá bom? Porque são os métodos construtores que existem lá na minha classe. Ó. Agora, eu poderia ter um método construtor com 2 valores? Eu posso. Ó. Eu posso criar aqui um outro método construtor com o mesmo nome da classe. Ó. O que o Jonatas pediu para botar lá? Foi a matriz, foi o nome, né? Estou criando um outro método construtor. Não fui eu que fiz, não. Acho que não fui eu que pedi, não. Oi? Acho que não fui eu que pedi, não. Ah, tá. Foi o Thiago, desculpa. Então, aqui eu posso colocar, ó, por exemplo, dis.nome igual a nome, dis.matrícula igual a matrícula. Eu estou criando um terceiro método construtor, tá, pessoal? Eu estou criando um terceiro método construtor. Eu posso criar quantos métodos construtores eu quiser. Tudo bem? Como é que ele vai identificar qual é o método construtor correto? Pelos parâmetros. Ó. Eu tenho que achar métodos construtores que têm o mesmo número de parâmetros e o mesmo tipo de entrada de dados, tá? Então tá aqui, ó. dis.nome igual a nome, né? dis.matrícula igual a matrícula. Eu vou salvar aqui, aí eu vou corrigir aqui o do Thiago, né? Eu vou botar como ele tinha colocado antes, ó. Ah, uma coisa importante, tá? Quando você faz isso aqui, ó, ele não executa todos os métodos construtores, tá, pessoal? Ele só executa o método construtor que tem o mesmo tipo do parâmetro e a mesma quantidade de parâmetros, tá? Deu para entender, pessoal? Então, aqui o que eu estou colocando? Eu criei um novo método, um terceiro método construtor, onde ele recebe uma string e como parâmetro, 2 parâmetros, né? Sendo o primeiro parâmetro uma string e o segundo parâmetro uma outra string. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu estou criando o objeto Thiago aqui, ó, eu estou usando esse método construtor, ó, com o primeiro parâmetro uma string e um segundo parâmetro outra string. Aí eu vou salvar aqui e vou executar. Ó. Olha que legal. Ó. Tá aqui o Thiago. Matrícula, nome, que foi o mesmo que eu passei lá, tá? Nulo e zero. Por que nulo? O curso é nulo? Porque naquele método construtor lá, eu não defini o nome do curso, tá? E o ano de ingresso também não. Mas eu posso fazer isso aqui também, ó. Deixa eu ver se dá para chamar o método construtor sem nada aqui. Não, ele não deixa, não. Eu não posso usar o mesmo método que está aqui. O método construtor, né? O método poderia, tá, pessoal? Eu não posso usar o mesmo método construtor. Aí aqui eu posso botar assim, ó, curso igual a TADES, ano ingresso igual a 2019. Ponto e vírgula. Eu não posso esquecer do ponto e vírgula, tá? Então aqui, ó, eu estou pegando o nome do parâmetro e atribuindo
ao atributo nome. O matrícula aqui do parâmetro, está aqui, né? E eu estou atribuindo ao atributo matrícula. Eu vou já fechar aqui, tá, pessoal? Aí agora eu estou colocando diretamente alguns valores, ó. Curso, eu estou colocando TADES e o ano ingresso. Deixa eu botar aqui 2020 para ficar diferente, tá? 2020. Aí eu vou executar. O que está acontecendo agora? Na nossa situação atual, ó, o nome do Tiago ficou com curso nulo e o ano de ingresso 0. Eu vou executar agora. Lembrando, eu estou com esse método construtor aqui, eu estou usando, ó, com o primeiro atributo string e o segundo atributo string. Ó. Então aqui, ó, o método construtor que eu estou usando, ó, o objeto é Tiago, ele está sendo instanciado usando esse método construtor com primeiro o parâmetro string e o segundo parâmetro também string, tá? Resultado está aqui, ó. O valor que eu passei lá, ó, do 2003, 43, 42 é o que está aqui, ó. Oh, desculpa, aqui. Ó, 2003, 43, 42, ó. E o nome do aluno aqui, ó, Tiago. Tiago Arthur Lourenço Lima. E aqui na saída, ó, apareceu, ó. E de onde vem aqui TADES e 2020? Foi porque quando eu criei o método construtor com 2 parâmetros, string, tá? Eu atribuí aqui ao atributo curso o valor TADES e eu atribuí ao atributo ano ingresso o valor 2020. Tudo bem? Lembrando que eu tenho 3 métodos construtores, tá? Aqui. Pessoal, alguma dúvida aqui? Vocês entenderam a ideia aqui do método construtor? Quando ele é chamado na hora que você está instanciando o objeto. Qual método construtor é chamado? É aquele que coincide com os parâmetros que você colocou. Então, por que esse aqui foi chamado... Ó, aqui no Vitor foi chamado o método construtor aluno sem parâmetro nenhum, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui que eu estou marcando aqui, ó. Quando eu instanciei o objeto Júlia, eu chamei o método construtor do aluno com 4 parâmetros. Que no caso foi esse daqui, ó, que foi chamado. Ó, com 4 parâmetros aqui, ó, nome, matrícula, curso e ano ingresso. E quando eu criei aqui o objeto, quando eu instanciei o objeto Tiago, ó, ele apareceu com o método construtor aluno com 2 parâmetros. Qual que ele chamou? Foi esse aqui, ó. Aí você pergunta, professor, e se eu chamar aqui no código, se eu botar mais um parâmetro aqui, vamos botar aqui o ano. Supondo aqui, ó. Podem ver que apareceu bem aqui na esquerda, ó, uma luzinha com o vermelhinho. Aí está dizendo, ó, eu não encontrei o construtor com os 3 parâmetros e com os parâmetros string e inteiro. Então, ele não encontrou esse método construtor aqui. Então, por isso ele está dando erro. Como é que eu corrijo? Eu tenho que usar os métodos construtores corretos que foram criados. Ó. Aí o erro sai daqui do meu sistema. Entenderam o método construtor, pessoal? Aí deixa eu só escrever umas coisinhas aqui para vocês colocarem. Então, esse aqui é o método construtor sem parâmetros. Esse aqui é um método construtor com 2 parâmetros.
Nesse caso é string, string. E aqui eu tenho um método construtor com 4 parâmetros. Tem um erro aqui, porque eu tenho que botar como comentário isso aqui, ó. Comentário agora é... Só que aqui é string, string, string e int. Vocês entenderam por que eu escrevi aqui string, string, string e int? Quer dizer o seguinte, olha, esse método construtor com 4 parâmetros, ele vai receber uma string, outra string e um inteiro. Tudo bem? Por que eu falo aqui do tipo? Eu não falo o nome do parâmetro. É porque na hora que você está usando o método, você tem que tomar cuidado com o tipo. Ó. Tudo bem? Aí o nome do parâmetro, ele dá o significado dele. Eu acho que a gente pode parar por aqui, mas eu só queria colocar um conceito. Ó. Alguém perguntou, deixa eu ver quem foi rapidinho. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Não seria mais simples o código? Peraí. A pergunta é, esse método que você criou não pode ser usado... Peraí, deixa eu pegar mais no começo aqui, que tem várias perguntas aqui que vocês fizeram. Ah, tá, foi o Jair, né? O Jair que fez a pergunta aqui. O Jair perguntou, eu estava falando tanto do Thiago aqui, mas na verdade foi o Jair, né? Eita, foi o Bruno que perguntou, depois foi o Jair, tá bom. Bom, acho que a pergunta do Bruno eu respondi aqui, né? E se eu tivesse que fazer aquele código lá, eu peguei o código dele e mostrei para vocês. E se o senhor fizesse a mesma coisa, né? Sim, o que o Jari perguntou, se eu botasse 3 métodos aqui, né? Ah, não, desculpa, foi só 2 aqui. Ah, Jari, o que você colocou aqui foi exatamente o que eu fiz que deu certo, tá? Aqui a sua pergunta aqui, ó. E se eu fizesse aluno Tiago igual a new aluno e depois botasse os nomes em string? Foi o que eu fiz, tá? Funcionou. Professor Antônio, com licença, eu tive problema na energia elétrica de novo, segundo dia consecutivo. Ontem eu tive só depois da minha apresentação, graças a Deus, mas agora eu perdi metade da sua aula, tá? Eu entrei com 30 minutos de atraso, professor, infelizmente, tá? Tá, depois você pode ver o vídeo de novo, tá, Antônio? Obrigado, professor, obrigado. A pergunta do Vitor foi a seguinte: é correto criar vários construtores da mesma classe? Na verdade, o nome não é esse, tá, Victor? Primeiro que a gente coloca aqui, construtor, a gente tem que chamar de método construtor. Isso é importante, tá? O que eu criei foram 3 métodos construtores. Tudo bem? Por que eu estou falando método aqui? Porque, assim, existe um conceito que é o que eu queria explicar para essa pergunta que eu tinha visto agora aqui. Existe um conceito chamado sobrecarga de método. O que é sobrecarga de método? Eu posso ter vários métodos numa mesma classe com nomes iguais, só que os parâmetros têm que ser diferentes em quantidade e têm que ser diferentes em tipo. Então, deixa eu repetir isso aqui. Existe um conceito chamado sobrecarga de método, que é o que eu acabei de usar, ou seja, eu posso ter vários métodos com o mesmo nome, só que a quantidade de parâmetros ou tem que ser diferente, falo na quantidade de parâmetros, ou então os parâmetros têm que ser diferentes nos tipos. Então, eu posso ter um método
dois métodos com o mesmo nome, sendo que um está recebendo o valor string e um valor inteiro, e o outro está recebendo o valor string e um segundo valor string, os dois têm dois parâmetros, mas os dois métodos têm parâmetros de tipos diferentes. Então, eu posso fazer sobrecarga dessa forma, tá? Então, sobrecarga de método é eu ter vários atributos na mesma... Desculpa, vários métodos na mesma classe que tem o mesmo nome. O importante é, você colocou bem aqui, Manuel, né? Então, eu posso ter vários métodos com o mesmo nome, só que a quantidade de parâmetros tem que ser diferentes ou o tipo do parâmetro tem que ser diferente, tá bom? Por isso que quando eu escrevi aqui, ó, deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando eu coloquei aqui o conceito de método construtor, ó, bem aqui, eu coloquei aqui, ó, método construtor com 4 parâmetros, e está aqui os tipos dele, ó. String, string, string e int. Por que eu não coloquei aqui string nome, como está aqui, ó? String nome, string matrícula, string curso, etc. Porque eu posso, se eu tiver um outro método construtor, onde eu botasse assim, int matrícula, desculpa, string matrícula, depois string nome, depois... deixa eu botar isso aqui, só para vocês verem, tá? Eu vou botar aqui um método construtor igualzinho esse daqui, ó, só que eu vou fazer assim, ó. Aluno, string matrícula, string nome, desculpa, vou colocar curso aqui. Curso, string, nome, vírgula, int, ano, ingresso. Aí eu vou criar isso sem nada, tá? Ó, tá dando um erro bem aqui, ó. O que está acontecendo? Ele está dizendo para mim aqui que esse construtor já foi definido. Aí você pergunta para mim, mas professor, aqui está diferente desse outro, ó, porque aqui está escrito nome e aqui está escrito matrícula. Aqui está escrito matrícula e aqui está escrito curso. E aqui o terceiro parâmetro é curso e o terceiro parâmetro desse outro é nome. Só que o que acontece? O que o Java considera é o tipo, ó. O primeiro parâmetro é do tipo string, o segundo é do tipo string, o terceiro parâmetro é do tipo string e o quarto parâmetro é do tipo int. Então, o que está acontecendo? Eu estou tentando fazer uma sobrecarga de métodos, só que eu estou criando um outro método com o mesmo nome, né? Só que também com os mesmos tipos de parâmetro. Mesmo tipo e mesma quantidade. Então, ele não vai aceitar. Tudo bem? Então, ele está dando um erro aqui para mim, ó. Então, isso aqui, pessoal, que eu acabei de fazer está errado. Por quê? Porque eu estou usando dois métodos construtores exatamente com o mesmo número de parâmetros, que são 4, e os mesmos tipos. Ó. String, primeiro parâmetro desse e desse. String, segundo parâmetro desse e desse. String, terceiro parâmetro desse e desse. E int, o quarto parâmetro desse e desse. Então, isso aqui está errado, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse método construtor daqui. Mesmo que ele tenha os nomes dos parâmetros diferentes. Ele dá erro porque o que interessa para o método construtor é o tipo do parâmetro. Aí eu acho que aí eu respondi mais uma pergunta aqui. Então tem que ter cuidado mesmo, Manuel. Então, assim, por isso que eu estou destacando esses pontos aqui, porque assim, é um erro comum para quem está trabalhando com método construtor, tá? Então, eu me preocupo aqui que vocês escrevam todo o código de forma, entendam, né? De forma correta. Então, agora eu tenho aqui, ó, 3 métodos construtores
nesse caso aqui, cada um com uma quantidade de atributos diferentes. Então, isso aqui eu posso ter tranquilamente, tá? Tudo bem? Assim, deixa eu só colocar uma coisinha aqui, ó. Só para botar um outro caso aqui. Deixa eu aproveitar aquele lá que eu fiz, ó. Se eu botar isso aqui assim, ó. Bora ver se ele aceita. Eu estou botando 4 parâmetros, tá? Só que agora eu mudei a ordem aqui. Bora ver se ele aceita. Ó, agora aceitou, ó. O que está acontecendo? Eu tenho um outro método construtor. Agora esse ele aceitou, tá? Não deu erro bem aqui, ó. Não apareceu uma lâmpada com erro aqui. E agora o que aconteceu? Ó? Agora eu tenho um outro método construtor, só que o primeiro parâmetro é inteiro e esse outro aqui, os dois têm 4 atributos, tá? Esse método construtor e esse aqui, ó. Só que agora, ó, o primeiro parâmetro deles é diferente, ó. Eu tenho o primeiro parâmetro inteiro e o primeiro parâmetro desse aqui inteiro, ó. Segundo string, terceiro string, e o quarto parâmetro é string numa e inteiro na outra. Então, o que está acontecendo? Os parâmetros são diferentes dentro da ordem, tá? Então, é válido nesse caso aqui. Todo mundo entendeu por que é válido? Porque aqui, ó, ele vai olhar isso aqui, ó. Eu estou com string e int nesse aqui, ó. Já nesse outro, deixa eu colocar aqui como ele está, ó. Nesse outro método construtor, eu tenho int, string aqui, ó. Pode ver que ele tem, ó, int aqui, desculpa, int aqui, né? String aqui, string aqui, string aqui, ó. Então, o que eu tenho que olhar são os tipos que estão sendo passados no parâmetro, tá? E a quantidade para poder ter mais um método construtor. Agora eu tenho 4 aqui, ó. Esse conceito é interessantíssimo. Vocês vão ver que isso daqui vai ser uma maravilha para vocês usarem em várias situações, tá? Aqui eu estou falando só do método construtor, mas esse conceito vale para qualquer método, tá? Eu posso ter um outro método getNome também, ó. Certo? Se eu tiver parâmetro diferente para ele. Aqui eu tenho setNome, por exemplo. Eu posso ter um outro método chamado setNome, só que com parâmetros diferentes. Tá bom? Então, isso é possível aqui. Pessoal, agora eu vou ter que encerrar a aula, que eu já passei demais do tempo, tá? Isso pode atrapalhar vocês. Dúvidas aqui sobre... Hoje falamos, primeiro, só para resumir, nós falamos sobre métodos construtores e sobrecarga de métodos. Lembrando que o método construtor é aquele que é chamado no momento que eu estou instanciando o meu objeto, um objeto daquela classe, tá? Esse é o momento que o método construtor ele é chamado. E na declaração do método construtor, ele tem que ter o mesmo nome da classe, tá? Ele tem que ter o mesmo nome da classe. E também a gente viu um outro conceito que foi sobrecarga de método. O que é sobrecarga de método? Eu tenho vários métodos com o mesmo nome, só que os parâmetros que eles estão recebendo são diferentes em relação ao tipo e também em relação à quantidade. Tá? O tipo, quando eu estou falando da ordem dos tipos lá, dos parâmetros. Então, eu posso ter dentro da minha classe vários métodos com o mesmo nome, desde que os parâmetros sejam diferentes, no tipo ou na quantidade. Tudo bem? Então, esses foram os conceitos que a gente viu hoje. Dúvidas aí, pessoal? Deixa eu botar aqui no Meet para acompanhar. E eu só queria que você escrevesse o nome de vocês aí para fim de chamada, tá?
Então, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Sexta-feira a gente continua com as aulas. Na verdade, acho que vai ser acho que sexta-feira deve ser a última do ano. Não, ainda tem uma na quarta-feira que vem, né? Talvez a gente ainda tenha aula. Eu vou checar isso daí, eu aviso na sexta-feira para vocês, tá? Então, mas na sexta-feira deve ser a última, pode ser a última, então na quarta-feira que vem pode ser a última aula do ano. Aí eu vou checar e eu aviso para vocês. Só uma pergunta a respeito do projeto. Abriram novas vagas de cursos no período no ano que vem, mas para nós, para a turma do CMC, abriu novamente a parte de desenvolver pessoas e ideias. Tá, eu falei sobre isso, Antônio, no começo da aula. Deixa eu repetir o que eu tinha colocado. Vai abrir um outro curso, a gente está colocando agora, deve ser de Python com Django e REST. Lembrando que Python é uma linguagem de programação, que ela está sendo muito usada, principalmente na parte de Big Data, tá? E também de busca na internet. E o que vocês vão ver dentro do Django, ele é um framework que a gente chama, tá? Que ele permite você desenvolver aplicativo bem rápido, aplicativo web. Vocês vão ver lá, assim, que é uma maravilha para vocês desenvolverem qualquer aplicativo web. Mais rápido que já, professor. Olha, a maravilha. A maior parte desistiu, professor, você acredita? De 49 só fizeram o projeto final para entregar para o professor lá, daquele de persistência Java, JSF, mas Prime fez. E eles vão perder a bolsa, né? Que eles estão avisando que quem não entregar o projeto até quinta-feira, meia-noite, vão perder a bolsa, né? Vão ter que devolver o dinheiro que foi pago. Um monte de gente desistiu, professor. É complicado. A gente vai ver como é que vai trabalhar essa parte do Django com Python, né? Vai ser um novo edital, João Guilherme. Ele deve sair em janeiro, tá? Vocês vão ter que ficar aí de olho. Eu quero fazer tudo que é curso que tiver aí. De madrugada, de noite. Pode deixar, a gente vai ajudar vocês aí. Pessoal, então obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus aí e até sexta-feira. Obrigado, professor. Até sexta-feira. Boa tarde. Tchau. Alguém perguntou se o curso tem pré-requisito. Não, tá, pessoal? Na verdade, tem sim, que vocês teriam que ter feito essa disciplina aqui, tá? Mas como vocês vão concluir, se vocês estiverem fazendo, já está resolvendo o problema. Professor, no caso, como é que faria para fazer a inscrição desse curso aí? Vai abrir o edital ainda. Você tem que aguardar o edital e as inscrições. Aí, no caso, você poderia ajudar a gente a fazer essa inscrição? Sim, eu vou estar conectado com vocês aí pelo WhatsApp, eu ajudo. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Até a próxima aula. Até a próxima aula, pessoal. Sexta-feira.